Olá, aqui é o Roberto Secato e hoje eu respondo ao Leandro, que coloca a questão da composição como uma das coisas mais difíceis para ele, para se expressar como fotógrafo. Bom, a composição é uma coisa fundamental, né? A composição da imagem primeiro, a etimologia da palavra, né? Do que uma imagem é composta? É composta de elementos, de uma certa luz, de um certo enquadramento. Então, a composição não se resume só a, digamos assim, aquilo que está dentro do quadro, mas como essas coisas se manifestam, né? E existe uma errônea concepção de composição, que é essa coisa das regras, né? As regras de composição, elas nascem de observação da natureza, né? De estabelecer efetivamente uma harmonia que existe na divisão do quadro, tipo a regra dos terços, tal. E é uma coisa que se conhece já desde a história antiga, né? Que a divisão em terços era chamada de divina proporção, né? Então, mas tudo isso não é que se você colocar uma coisa ali naquele lugar do quadro, isso aí vai resultar numa composição interessante ou vai resultar numa fotografia melhor ou pior. A composição também me chama a música, por exemplo, a composição, uma composição musical. O que é uma composição musical? É uma série de elementos organizados com uma certa harmonia, de modo que você percebe uma intenção, você percebe uma ideia que passa através daquela, daqueles elementos organizados de uma determinada maneira, né? A fotografia é estática, mas você tem dentro os elementos daquela imagem com os quais você vai jogar para exprimir uma ideia. Essa é a coisa fundamental. Mais do que regras assim muito precisas de composição, eu aprendi há muitos anos atrás com um dos meus primeiros professores de fotografia uma coisa muito interessante que ele dizia assim: quando você vai fotografar, não fixe a sua atenção em alguma coisa específica dentro do quadro, mas olhe o quadro inteiro. E isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque quando às vezes você está fotografando uma pessoa, você está ligado na pessoa, mas tem um monte de coisa acontecendo em volta dela que você pode incluir, ou você pode se aproximar e evitar, ou você pode, eh, de qualquer maneira, você tem que organizar aquela situação não com base em regras, ah, será que ficou mais para cá? Está certo, está no texto. Não, não é isso. É como aquilo fala para você de uma ideia que você quer passar. E ter essa atenção de você olhar o quadro inteiro. Isso muda muito o resultado das coisas. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para você. Se você curtiu, deixe seu comentário, compartilhe e a gente se vê na próxima.